Sejam bem-vindos de volta. Conforme eu tinha retromencionado, logo também no preâmbulo da nossa edição do Embalo Total deste sabadão, 4 de julho, já se encontra aqui no Estúdio B Santa Terezinha do Menino Jesus, o nosso querido advogado Dr. Adeilson Bezerra, o nosso querido amigo radialista Rondon Caetano e o amigo Antônio Nunes. Muito bem. Lá da Serra, Antônio Nunes? Aqui mesmo. Aqui em Palmeira dos Índios. Do Sítio Jarra, da Pissarreira. Sim, Sítio Jarras, comunidade indígena, né? Aqui em Palmeiras. Já fiz palestra lá, viu? No Sítio Jarras, quando eu laborava pela assistência social. Adeilson Bezerra, muito bom dia, seja super bem-vindo. A gente sempre mantendo um diálogo, a gente sempre divulgando tudo aquilo que você repassa, não só para a Palmeira FM, a 104,1, mas também para a população de Palmeira dos Índios, porque você é um dos maiores defensores e transigentes dessa causa contra a demarcação aqui na Princesinha do Sertão. Você já deixou isso declarado desde o primórdio. E é uma honra, uma satisfação enorme em nome de todo o complexo de Advogaia de Comunicação e receber nessa manhã vitoriosa de sabadão, primeiro sábado do mês de julho. Seja muito bem-vindo ao programa Embalo Total do nosso eternizado Anselmo Robério. Agora com a Aline Canuto, toda a minha equipe. Bom dia, Adeilson Bezerra. Bom dia, Aline Canuto. É uma satisfação estar aqui, com sua mãe também aqui presente, e a gente vendo aqui todas as fotos do nosso querido Anselmo Robério, um ícone do rádio alagoano, e você herdou muito bem, Aline, né, toda essa potência de comunicação dele e de uma forma já melhorada. De uma forma melhorada. Então, satisfação estar aqui com seus ouvintes do Embalo Total, aproveitando o ensejo para parabenizar a Dona Eudália, que eu chamo de Tia Dália, que hoje é aniversário. É Tia Eudália, que é os parabéns dela. Não é, Rondon? 90, quantos anos, Rondon? Rapaz, o Rondon só me disse isso agora. Se eu soubesse, teria feito uma homenagem para lá de especial àquela que eu chamo carinhosamente de Vovó Dália. Dona Eugênia, a Geninha, foi ontem que completou a idade nova, né, Rondon? A família toda, Caetano, está de parabéns. Rondon quase que não lembrava também do aniversário da Geninha. Vou entregar aqui. Da irmã e da mãe, não acredito não, Rondon, com fé. São as atribuições, esse negócio da demarcação, ele Tá voltando mexendo com a cabeça comigo, né? de muita gente, né, Adeilson? Mas uma satisfação estar aqui mais uma vez para a gente restabelecer pontos, como é que está todo esse processo, que muita gente pensa, já ganhamos, né? A gente ganhou um round, que a gente tinha perdido 10. Então estamos aqui para detalhar como está essa situação da demarcação, que não é assim não a demarcação, porque nós já estamos demarcados desde 2010, Aline, você era bem menina ainda, 2010. Agora a gente luta contra a homologação da demarcação. Tecnicamente falando, é desse jeito. Compreendo. E os últimos acontecimentos, as atualizações, para a gente deixar aqui o nosso rádio ouvinte antenado, porém que a gente está mencionando no dia a dia, mas recentemente, essa semana, Adeilson, ontem a gente disponibilizou o vídeo que você fez com a doutora Eloane Bezerra, Elo Bezerra, acerca de um mutirão que fora anunciado pela 8ª Vara Federal, sediada lá na seção judiciária de Arapiraca, acerca de que o juiz, Dr. Cleiton Ferreira, iria começar a ouvir, né, todos os proprietários de imóveis situados nessas áreas dessa disputa e das terras indígenas Chucuru, Cariri, aqui em Palmeira dos Índios. E eu quero saber de Vossa Excelência, já começou? Como é que vai ser toda essa logística? Isso é bom para os pequenos, médios agricultores, produtores rurais aqui da Princesinha do Sertão? Isso favorece os povos tradicionais, originários? Como é que está aí, ao teu ver, toda essa demanda e as recentes decisões judiciais através da 8ª Vara Federal sediada lá em Arapiraca? Aline, excelente momento da gente contextualizar todo esse evento, porque eu vi e ouvi advogados aqui em Palmeira dos Índios dizendo que bastaria tão somente o produtor rural preencher um requerimento. Mas vou te dizer que em Arapiraca nós entramos com embargos de terceiros, que tem mais de 65 produtores daqui de Palmeira dos Índios, que
embargo de terceiros. A juíza anterior, responsável pela 8ª vara, ela já tinha admitido uma instrução de julgamento, uma instrução de conciliação, onde as partes pudessem constituir prova. O Ministério Público e FUNAI disse que não tinha prova nenhuma. Nós, defendendo os agricultores, né, através da gente mesmo, através dos nossos advogados, disse que nós teríamos uma dezena de provas a constituir. E elaboramos a tese já nos embargos de declaração, em homenagem ao próprio Supremo Tribunal Federal e a uma PEC aprovada lá no Senado Federal, que tivesse esse marco, esse cuidado com 5 de outubro de 88. Pois bem, nesse processo de execução, que é a Justiça, que é a 8ª vara, que nós não estávamos nele, estou falando de embargo de terceiro, o processo principal é um processo de execução que sequer o juiz tinha admitido a entrada dos agricultores, porque é um cumprimento de sentença. Perfeito. E o juiz deixou claro numa conversa que quando é cumprimento de sentença, ele tem que cumprir, que vem do TRF. Nós fizemos ver a ele que esse cumprimento ele estava descontextualizado. Precisaria entrar o iteral no meio e nós pedimos ao juiz que ele ouvisse as partes, ouvisse os agricultores. Pois bem, teve uma decisão dele que ele determinou uma audiência na qual estivessem presentes todos os órgãos do Estado, inclusive os agricultores e os indígenas, representantes, né, de ambos os lados, que era uma audiência de conciliação. Eu vi advogado dizer aí que foi audiência pública. Nunca houve audiência pública nesse contexto desta decisão, né? Então, quando ele chegou e determinou a audiência, ele esqueceu de incluir os representantes das associações comunitárias, bem como os indígenas Chucuru, Cariri. Nesse contexto, nós entramos dizendo que teria que anular toda a audiência que houve, né, anterior, porque só teve a presença dos algozes, Ministério Público, FUNAI, AGU. E nesta audiência, nessa primeira, que os agricultores nem indígenas se fizeram presentes, a Polícia Militar, através do governo de Alagoas, disse que não tinha competência e que não iria estar subindo mais a serra, amedrontando agricultores. A Polícia Federal, por sua vez, disse que também não tinha competência para tal fim. E a Força Nacional disse que muito menos ela tinha competência. E quem tem a competência, afinal de Até a Guarda Municipal de Palmeiras dos Índios foi acionada e disse que não tinha contingente. Daí se instalou-se esse caos. Então ninguém para subir, e a FUNAI, como alguns técnicos estavam muito arrogantes, a FUNAI disse que também não tinha condição de subir sozinho. Por isso que a gente impulsionou, né, toda essa decisão do juiz. Tem advogados que pensam, o juiz foi bonzinho, foi ele que tomou a decisão. Não. Cumprimento de sentença. Cumprimento, e a gente impulsionou, mostrou que o objeto a ser cumprido, o objeto estava mal desenhado, porque já passaram por isso 5 antropólogos, e cada um faz um traçado um pouquinho diferente, tira ou coloca mais alguma área, encontra um cemitério, encontra ali esqueletos humanos, aí diz que já era um cemitério de indígena, porque tem alguma cabaça, tem alguma coisa, aí vai se modificando. Então, nesse processo, nós fizemos ver ao juiz que era necessário contextualizar, ouvir, porque no voto do ministro Gilmar Mendes, Sim. ele reconheceu uma coisa, ele não reconheceu o marco temporal, confere o 5 de outubro de 88, isso está no Congresso Nacional. Mas ele disse o seguinte, não é só benfeitoria, tem que ser a terra nua num valor de mercado. E o dono da terra, quem estava em 5 de outubro de 88, só sai após o pagamento integral da indenização no valor de mercado.
Em 80% dos casos de demarcação no território brasileiro, a FUNAI não tem grana, não tem dinheiro. Então, neste caso, o magistrado entendeu que era necessário chamar as pessoas, mostrar quem tem propriedade, inclusive até a posse. Sim. Até a posse mansa e pacífica vale. Foi nesse sentido que nós fizemos ver ao magistrado, que tem um lado também humanista, não é? Fizemos ver e ele organizou, né? Entendeu nossas ideias e vai ter toda essa instrução que ela vai funcionar, vão ser ouvidos assim de 15 a 30 pessoas a cada semana. Semanalmente. Não está ainda definido quais as datas que vão ser ouvidas, mas que agora o processo, nós conseguimos o que ninguém conseguiu. O processo volta a ter uma lógica que ninguém nunca foi ouvido neste processo de demarcação. Tampouco de forma individualizada, família por família, eu acredito que foi outro ganho histórico, tá certo? Que teve o impulsionamento de Vossa Excelência, doutor Adeilson Bezerra. Até porque Mister se faz aqui o que você frisou, o meritíssimo doutor julgador, o juiz, ele não agiu de ofício, ele agiu Sim. pelo impulsionamento e pela provocação de vocês que desde o primórdio, do princípio, tem lutado veementemente. Adeilson, deixa eu te perguntar aqui uma coisa em relação ao marco temporal que tramita lá no Congresso Nacional. Já fora passado pelo Senado, agora está na Câmara, é isso? A lei do marco temporal? Exatamente, porque teve a lei do marco temporal 14.701 Certo. e alguns aspectos foram julgados inconstitucionais, mas Perfeito. vários outros, pelo menos 12 pontos, foram favoráveis aos agricultores. Mas como é lei, foi necessário fazer a PEC. Isso. Aí a lei, o Congresso deixou para lá e o Senado aprovou uma PEC, né? Certo. Essa proposta de emenda à Constituição para se integrar ao texto constitucional. Perfeito. Então já foi aprovado no Senado, Falta a Câmara agora. falta a Câmara pra apreciar. agora. Eu tenho falado com o presidente da Câmara, Hugo Mota, Sim. com o presidente do meu partido, deputado Paulinho da Força, e o próprio Hugo Mota me disse, está difícil aprovar agora em junho, porque sobretudo nós, deputados do Nordeste, temos o São João. Isso, e eles estão voltando agora também, o recesso. Vai ter um recesso também agora e todos os deputados querem renovar o seu mandato. Estão nas bases, dando entrevistas, você mesmo tem recebido deputados aqui. Verdade. Então este ano está Período eleitoral é complicado. muito complicado, né? A luta, nós, eu digo, no Brasil inteiro, elegermos deputados federais que defendam o agro, que defendam o agricultor, porque a população indígena, estou falando em Palmeira, em todo o Brasil, onde eles são fortes, Roraima, Mato Grosso, Maranhão, né? E onde já aconteceu também a demarcação, né? A homologação presidencial. Só faltava aqui Alagoas, Palmeira dos Índios e mais uma ou duas no nosso país. Foram de 17 áreas, 16 foram homologadas. Verdade. Mas tem um fato curioso que está aqui no processo, e o magistrado cita, onde nós colocamos, que o ministro Flávio Dino, ele derrubou uma homologação da demarcação, uma terra já homologada. Por quê? É como Palmeira dos Índios, nós temos aqui 2.000 hectares pertencentes à comunidade indígena. E eles querem mais 5.000. São 7.000 ao todo. Para ir para 7.000. Essa discussão. Essa discussão, o ministro Flávio Dino disse, não pode, isso não pode. Então, para demarcar, talvez tenha que ser demarcado o que já está em grande parte, né? A Fazenda Canto, Cafuna, algumas áreas que merecem a comunidade indígena ter todos os direitos que nós não indígenas temos, né? Mas até homologação, ele cita aqui o tema 1031 de repercussão geral e da EDC, a DC 87. Faltava parâmetros para a solução jurídica, porque não adiantava e não adianta a FUNAI chegar com 8 policiais, aliás, 8 viaturas policiais. Tentando coagir algumas pessoas, isso é terrível, não é, doutor Adeilson Bezerra?
com diálogo, não é assim, as pessoas que já se encontram vulneráveis, assustadas, amedrontadas, eu tenho batido nessa tecla, pessoas com o título executivo extrajudicial centenário, doutor Adeilson Bezerra, isso é desumano, isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana. É um caso muito prolixo e que tem que ser analisado, acompanhado, e até o trabalho de órgãos protetivos em relação ao direito dos indígenas, como a FUNAI, por exemplo, vem com muita cautela, com muita sabedoria, adentrar com muito respeito, primordialmente, sem estar magoando essas pessoas, ferindo pessoas que já andam, meu Jesus do céu amado, são tantos os depoimentos que a gente recebe aqui no dia a dia que dilaceram, que cortam, oprimem o nosso coração, doutor Adeilson Bezerra. Olha, o problema todinho é que só tinha um time jogando sozinho em campo, sem goleiro, sem nada. Quando nós entramos em pé de igualdade e colocamos algumas situações para o judiciário. O próprio juiz disse, eu vou cumprir uma sentença. Né? A sentença ela está valendo, ela apenas foi contextualizada. Né? E eu até chamo a atenção das pessoas, porque a Justiça Federal já disponibilizou um formulário para as pessoas preencherem e mandarem diretamente pelo sistema, diretamente. Né? Eu vi também. Aí nós temos que ter cuidado, e aqui eu chamo toda a atenção para a pegadinha. Pois né? não. Todas as pessoas que forem preencherem esses documentos, é necessário falar com o advogado, porque às vezes você assina a sua própria sentença de morte. Tem várias coisas que a gente constrói com estratégia. Eu, o Cacá Gouveia, Bruno Pena, Elô Bezerra, estamos com estratégia para não cair em pegadinha da própria justiça. Antes, a audiência, ela ia ter para chegar e chamar o agricultor, olha, ou você deixa as pessoas entrar na sua casa, ou eu vou emitir um mandato judicial de prisão. Então, seria uma audiência para isso. Por isso que a gente, com estratégia, a gente notou um pouco esse erro, que os agricultores não foram chamados. Mas o advogado tem que ter frieza, para no momento correto a gente chegar e entrar. Eu quero deixar bem claro assim, que nós estamos em alguns pontos fundamentais que eu cito aqui. Você lembra que Palmeira dos Índios, os próprios líderes indígenas, e diziam com propriedade, que era verdade, que nem um marco temporal salvava Palmeira dos Índios. Nem um marco temporal salvava, porque já teria transitado em julgado essa ação de Palmeira dos Índios. Então foi necessário, e foi quando eu vim aqui e falei a seu público, que o nosso partido, Solidariedade, entrou como amigos Cury, assistente do processo lá em Brasília, junto ao ministro Gilmar Mendes. Eu mesmo estive despachando com o ministro. E a gente trouxe a malha aqui para os nossos ouvintes. Pronto, ali com o ministro Gilmar Mendes, e a gente calado. Quando a gente foi aceito como Ministério Público, a gente, eureka, entramos, e a gente sem poder dizer muito nos grupos de WhatsApp. Então nós entramos nesse processo. Quando nós entramos nesse processo e fomos admitidos, Aline, ela disse, vamos para Arapiraca, vamos mostrar a juíza de Arapiraca, via embargos de terceiros, que nós estamos num processo, né? Os agricultores de Palmeira dos Índios. Então, feito essas considerações, é com muita estratégia que você vai entrando, porque você, quando você coloca em grupo de WhatsApp, tudo... Redes sociais, né? Redes sociais, aí tem gente contrário que leva a estratégia para a parte adversária, a FUNAI, MPF, e desmantela. Às vezes, Aline, as pessoas não sabem da nossa estratégia. Né? Foi necessário, no início, eu quero dizer à população de Palmeira dos Índios, foi necessário aqueles movimentos de rua com os agricultores, foi necessário para mostrar que tinha um outro lado. E que vocês têm força também. Sim. Que vocês não estão desamparados, desassistidos, que tem vários segmentos da sociedade
Inclusive, a gente também tem destacado aqui o apoio incondicional de Edival Gaia Filho, nosso diretor executivo do Complexo Edival Gaia Comunicação, e até representando diversas vezes a classe política, a qual eu tenho cobrado que a gente sente falta de muitas pessoas da classe política, nossos representantes, doutor Adeilson Bezerra, que deveriam estar abraçando com mais força, com mais ímpeto essa causa, que a gente sabe que, caso se concretize, os prejuízos serão enormes, tá? E principalmente da forma que está. A gente aqui em nenhum momento também disse que o indígena, o povo tradicional, não teria seus direitos de forma e hipótese alguma. Só que as pessoas também não podem ser expropriadas assim do dia para a noite, e qualquer indenização aqui seria imensurável. O Val, eu mando até um abraço para ele, o Valgar, falei com ele ontem. Se é uma pessoa que me defende em todos os grupos, em todas as entrevistas, defende isso, olha, a gente deve ao sangue novo do Adeilson Bezerra. A gente já estava esgotado. Porque Duval já tinha trabalhado muito, Ricardo Vitório, o James Ribeiro já tinha trabalhado demais, já estava esgotado. Eu disse, é igual aquele revezamento 3x4. Deixa eu entrar, que eu estou com uns pensamentos diferentes. O Valgar esse dia ligou para mim. Aí ele disse, eu estou notando que você tá meio desanimado. Estou nada, porque vai ter uma surpresa por aí. Aí eu disse mais ou menos a ele, só a ele, porque eu converso muito com ele, né? E ele faz essa defesa contundente, que a briga agora é no judiciário. É isso que eu quero dizer. Eu fui criticado esses dias, não é, Antônio? Eu sou criticado nos grupos do WhatsApp porque eu disse, gente, os comerciantes querem ir para a rua agora, fazer o que mesmo? A briga é aqui, é no papel, é com estratégia, no judiciário. Nós já fizemos esse movimento de rua com os agricultores. Aí você tirar as pessoas de casa para ir para a rua agora, não vale mais nada. Zero. Aí eu fui criticado. O advogado dizendo que não vale mais nada, não vale. O que vale é aqui agora. É aqui o papel, são as instruções, é a gente ter cuidado no que vai falar perante ao juiz. Então esses movimentos de rua e sobretudo, Aline, eu que sou presidente de partido político, né? Eu tenho candidato a federal, a estadual, a senador. Solidariedade, né? Solidariedade, que hoje é renovação solidária, PRD e solidariedade. Somos um partido de médio porte. Eu tenho a consciência de que qualquer movimento de rua que fizer agora, ele não é muito legal, porque cada um dos membros, às vezes os líderes, tem uma posição política diferente, vota no governador tal, vota no presidente tal, vota no federal tal. Então, você puxar um movimento desse agora, eu vejo assim que caracteriza uma má fé. E isso, nesse momento, eu não puxo de jeito nenhum, nenhum movimento de rua. Nós vamos se ater ao processo, né? Orientar as pessoas, né, que nos contrataram, até quem não nos contratou. Ontem eu tive ali na Fazenda Jarra, adverti a umas pessoas que às vezes não sabem nem ler, nem escrever, que se colocar uma informação errada aqui, eu repito, é a sentença de morte. E eu quero deixar claro, inclusive para a OAB local, que é nosso querido Marquinho, que teve sempre no início, e para os outros advogados, o que eu disse no início. O juiz não decidiu isso porque é bonzinho, decidiu isso porque foi devidamente provocado pela Associação Comunitária da Serra da Boa Vista, num processo que nomeou pessoas do nosso escritório como advogado. Então são essas nuances que a gente vai aos poucos, com muita estratégia ali, sem às vezes colocar para toda a população, mas isso é uma vitória, não é definitiva, mas nós ganhamos um tempo, respiramos e entramos no processo para brigar agora de igual para igual. Doutor Adeilson Bezerra, deixa eu lhe tirar uma dúvida, que eu acredito também que é de diversas e inúmeras pessoas. Todo esse processo da demarcação aqui em Palmeira dos Índios, sabemos que está nas mãos também do presidente da República ao passo da homologação presidencial. E vocês estão correndo agora mesmo esse mutirão, onde a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Arapiraca, o juiz Dr. Cleiton vai ouvir as famílias, como o senhor também aqui tão bem nos relatou, nos mencionou.
Isso aí, agregado ao que o presidente possa fazer, qual é a força, até juridicamente falando, porque aqui também já quero inserir a sua entrevista que Vossa Excelência deu ao competentíssimo jornalista, o Geovan Bejuíno, que eu tenho uma admiração, apreço para lá de especial, que em uma de suas menções o senhor falava que caso isso se concretize, vocês também anulariam judicialmente falando, que poderia até trazer morte. A gente disponibilizou todos os trechos em nosso canal do YouTube, pela brilhante entrevista do meu colega e querido amigo jornalista também, Geovan Bejuíno, operador do direito. Para as pessoas mais leigas e até para aquelas também que estão diretamente envolvidas nessas áreas que possam ser demarcadas. Se o presidente autorizar, homologar definitivamente, como é que procede, o que é que as pessoas devem fazer? A gente sabe que isso demanda tempo, claro, não é do dia para a noite assim. O Estado já possa realocar essas pessoas, qual será o primeiro passo? Por exemplo, se o presidente Lula, antes das eleições, e esse ano também teremos eleições presidenciais, né, claro, chegar e homologar essa problemática toda da demarcação aqui em Palmeirozinhos. Qual o passo a seguir? Eu sei que foi muito forte, pareceu assim petulância da minha parte, mas eu disse, se o presidente Lula fizer um ato desse de desatino, a gente desmancha. Exatamente. Eu disse, a gente desmancha por quê? Eu estou jurisprudenciado em vários casos no Brasil, onde o ministro André Mendonça, onde então o ministro Barroso, onde o ministro Dino, tem casos concretos de todo o Imbu em Santa Catarina, que o ministro homologou, né? O Lula, o presidente Lula homologou uma demarcação e o ministro André Mendonça desfez. Tem esse caso do Flávio Dino, o senhor falou agora que é mais recente, que foi homologado já e ele desfez. Portanto, se o Lula, presidente Lula, fizesse isso daqui, lógico, dá trabalho um bocado, né? Porque você envolve uma série de advogados que não sou só eu, né? São vários. A gente desmancharia com certeza em absoluto do campo de vista jurídico. Por quê? Quando se estava discutindo no Congresso Nacional, o então senador Espiridião Amin parou um pouquinho a comissão de estudo da demarcação, porque estava no Supremo Tribunal Federal, cujo relator era o ministro Gilmar Mendes, que estabeleceu uma mesa de negociações para resolver o caso. Inclusive, os povos indígenas se retiraram da mesa, né, dessa mesa de conciliação, e não fizeram parte. Então, o Congresso, em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, parou tudo, né? Parou tudo. Então, a gente sabia que estava parado, não poderia ter homologado. Eu lembro que o ministro da Justiça, Lewandowski, homologou umas terras para lá, para o norte, né? Sim. No norte, que toda vez quando chega 19 de abril, em Palmeiras dos Índios, isso tem uns 15, 16 anos, que todo mundo disse, é hoje, vai acontecer hoje. Então, quando eu disse que a gente desmancha, é porque tem fundamento jurídico, inclusive eu já tenho a peça até pronta para não demorar, porque a gente tem que estar aprovado no Senado Federal, tem que ter homenagem, respeito à separação de poderes, né? Falta a Câmara, né? Então, nesse período, não pode acontecer homologação de demarcação e mesmo avanços dela, como está acontecendo aqui em Palmeiras dos Índios. O que a FUNAI está fazendo é trabalho perdido, é levantar benfeitorias. Eu mesmo até aconselho as pessoas, se for para fazer um levantamento, deixa esse povo trabalhar, deixa eles levarem as diárias dele, né? A diária um pouco cara. Mas eu digo nesse sentido, e eu falava ontem, porque eu vou falar numa linguagem que o povo entende, porque eu não ando esculhambando nem Lula, nem Bolsonaro, nem uma coisa ou outra. Vou lhe fazer aqui um marco temporal. Isso vem de 2010. 2010, nós tivemos 2 governos Lula e não houve a homologação da demarcação daqui. Não houve nenhuma desintrusão nesse momento. Nada. Nesse período. Verdade Nada. verdadeira. Só recentemente. Teve o governo Dilma, também não teve ação nenhuma. Teve o governo Temer, não teve nenhum. Teve o governo Bolsonaro, esse aqui não ia fazer mesmo. Aí foi que... né?
Aí teve agora... Inclusive o Flávio já se posicionou até recentemente que os indígenas teriam os seus direitos, perfeito, mas que ele era contra a demarcação. A gente tem até um vídeo nesse aspecto do Flávio Bolsonaro. O que desmantelou um pouquinho da questão do governo Lula foi a criação desse ministério que não precisava, inclusive, registros. Foi reproduzido aqui em Palmeira dos Índios, uma secretaria especial. Foi criada também, né? Sem necessidade nenhuma. Quando eu vi essa criação, eu disse, meu Deus do céu, a prefeitura, o poder público municipal, ao invés de nos ajudar, está inclusive atrapalhando. Inclusive no processo lá de execução, ele foi chamado, o município foi chamado a se colocar seu ponto de vista e permaneceu silente. Né? O município de Palmeira dos Índios, nesse aspecto, só tem atrapalhado. Porque o que é que a população indígena reclama? E eu vi lá, eu passei e vi, não sei se era o Celso, o Selmo, querendo o quê? Estrada, que pissarrasse as estradas, querendo reforma nas escolas, querendo água, querendo luz, querendo internet, o que nós queremos também. Né, Aline? Nós queremos isso, ter estradas boas. Eu não vi ninguém atrás de terra. Isso é uma invenção de alguns líderes daqui de Palmeira dos Índios, que alguns já foram identificados, uns perderam inclusive já cargos relevantes que tinham no governo federal. Então Palmeira tem atrapalhado o município por demais. Mas creio, né, se fosse o Lula, se fizesse, a gente desmancharia. Eu creio que não vai ser feito, inclusive agora com esse processo que o juiz da vara determinou, nós vamos estar acompanhando isso com muito cuidado, dando as informações técnicas, né? Repito, quem está chegando agora ouvindo, vai ser disponibilizado um formulário e tenha cuidado ao preencher esse formulário. Né? Nós temos toda uma lógica desse processo e nós sabemos o que nós vamos colocar no formulário. Não pode colocar informação que seja contra a pessoa. Né? Mas, portanto, eu acredito que os indígenas já têm terra demais em todo o país. Eu lembro, Aline, que o ministro Barroso disse, se fosse levar a rigor, Leblon, Copacabana, Avenida Ipiranga com a São João em São Paulo, que tinha indígenas, tudo isso tinha que ser desapropriado. Para que essa invenção agora, e sobretudo Palmeira dos Índios, que tem uma área urbana grande. Acredito que o presidente Lula levou também em conta vários informes, né, que nós mandamos para lá, não fez, o perigo é iminente em qualquer governo. Eu acredito até que no governo passado do Bolsonaro, as lideranças nacionais já deveriam ter enterrado essa questão. Aí ficam sempre dependendo de senadores, de deputados federais, de não sei quem. Vamos a Brasília, aí vai um rumo de vereador para Brasília para resolver absolutamente nada, onde a gente está resolvendo no judiciário. O que eu ia, uma parte na sua fala em relação a isso, a nossa classe política local, é justamente o que muitas pessoas nos reportam, doutor Adeilson Bezerra. Por quê? Porque temos o atual governador, que é o Paulo Dantas, e que estão alinhados com o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Temos uma vice-prefeita que saiu, que voltou para o Partido dos Trabalhadores em Palmeira dos Índios. E em relação a essa falta de assistência que Vossa Excelência mencionou, que o Poder Público Municipal de Palmeira dos Índios poderia ter suprido melhor por parte dos comerciantes, dos comerciários, dos agricultores, dos pequenos, médios produtores rurais. Teve uma reportagem que agora me vem à mente aqui, salvo engano, na ABB, onde a própria gestora atual do Poder Executivo Municipal disse que não podia fazer mais nada porque já estava nas mãos do presidente Lula. E a gente sabe que na prática não é bem assim, né, doutor Adeilson Bezerra? Tem tudo a ver, principalmente aqueles que nós elegemos, Palmeira dos Índios, por mais que não tenha sido meu ou seu candidato, de A, B, C ou D, não importa, é quem governa a nossa cidade, o nosso município, pediu votos para o atual presidente da República. Então, se quem nós elegemos não tem esse contato direto, não pode ver a situação de mais de 10 mil famílias que podem ser expropriadas, que podem ser expulsas, sei lá, das suas propriedades,
Como é que então que a gente explica isso para o povo? Como é que a gente fala? E realmente a gente não pode aqui tirar a razão dessas pessoas. Pelo contrário, a gente tem que acolher esse sentimento de desassistência. Esse sentimento que as pessoas ficam buscando. Por isso que o Poder Judiciário tem sido tão invocado, porque tem que haver essa harmonia, como Vossa Excelência mencionou. Sabemos da independência dos três poderes, mas está complicado, está difícil, porque as pessoas se sentem desassistidas por parte do Poder Executivo, Poder Legislativo. Por isso que nós, advogados, temos que estar correndo aí junto ao Judiciário. Concorda? Concordo. O Antônio Nunes disse que sobrou para mim o bagaço da laranja, onde ninguém estava fazendo mais nada, mas eu sempre agradeço a todos que vieram conosco nessa causa. Né? Eu vi uma declaração, inclusive, da prefeita, que deram um aperto nela, a questão vai ser demarcada. Ela disse, dá a César o que é de César. Né? Dá a César o que é de César, uma frase completamente fora de contexto, foi onde eu vi que os agricultores ali se desesperaram. Eu quero dizer a você que, Aline, em todos os locais do Brasil, 90% dos municípios entram no jogo defendendo os agricultores. Verdade. Defendem os indígenas como eu defendo, Claro. né, que eles tenham acesso, somos iguais, humanamente iguais, só que aqui não aconteceu o que aconteceu com os povos Yanomamis, que não deixavam chegar sequer comida aos mesmos, morreram por inanição. Tem locais que é tapa em povos indígenas, é tiro, é porrete, e também tem de lá para cá. Palmeira dos Índios nunca teve. Então, a falta desse apoio do município, aí sim, aí a gente volta para a eleição, porque eu vi declarações, e é do camarada que eu gosto, que é humano também, declaração do deputado Paulão, que eu achei imperdoável, ele forçando lá em Brasília, fazendo discurso para que aqui fosse demarcado, que desse direito aos povos originários, que é um tal de artigo 231 da Constituição. Se for por isso, uma questão de lógica, todo o Brasil pertence aos povos indígenas. Sim. Toda a nação. Faltou aqui em Palmeira dos Índios a gente judicializar de uma forma com raciocínio, né, com frieza, da gente entrar no processo sem assodamento, sem politizar. Né? Nós fizemos várias reuniões aqui com todos os agricultores, né? Muitos não vão e não foram, porque isso não vai dar em nada. Né? Isso aqui é horrível. E quem foi para essa audiência com o juiz, foi uma audiência até aquele que você faz, aquele despacho de pé de orelha, com o magistrado, que tem muito, né? Como eu fiz lá com o ministro João Mendes. Ministro, ele citou no voto dele, no voto condutor, né? Temos em nosso canal do YouTube, Palmeira dos Índios, e o seu relato. Desse relato daí colocado lá, ministro, um terço da cidade, né, vai embora para nada, para virar mata. Então, você tem que chegar e me mostrar também ao magistrado, além das audiências de pé de ouvido, você tem que colocar no processo. Né? Eu fico um pouco desapontado com a administração pública local, porque não entra de forma contundente. Repito, para quem chegou agora, nos atrapalhou muito a criar uma secretaria extraordinária de povos originários. O ministro Barroso, uma vez falou no local, disse: fica muito difícil vocês defenderem essa questão de Palmeira, porque é Palmeira dos Índios. Até o nome da cidade. O Valgaia, o nosso querido deputado, fez com propriedade. Foi mal compreendido. Foi mal compreendido porque os historiadores, uma coisa entendem, mas o nome, um pouquinho dos índios, nos atrapalha por demais. Porque você está olhando para o indígena. Eu nasci na Serra da Boa Vista, no Candará, fui lá com Rondon, a casa onde eu nasci, de parteira, né, de mamãe, de dona Lindinal, meu pai Lisandel, onde Betânia também, minha irmã, nasceu lá. A casa onde eu nasci está demarcada. Eu nunca vi um índio por lá. Eu via galego, via assim, mulatos,
né? Mas, né, meu pai é branco, pronto. O senhor poderia ter se declarado, né? Autodeclarado. E muitos estão se declarando, com medo de perder isso daqui, com medo de perder a terra. Então, Palmeira, eu digo assim, ao colocar o nome Palmeira dos Índios, fez e faz muito mal. Podia colocar Palmeira das Missões, qualquer, né? Agora você defender isso, aí vem historiadores e na internet é só lapada nas pessoas, né? Infelizmente. O Val está completamente certo, mas foi mal compreendido, né? E vem um exército em cima do Valgar. E não é que às vezes você mude o nome não, mas você dê a versão que Palmeira dos Índios, numa população de 75 mil pessoas por aí, né, habitantes, tem no máximo 2 mil índios. Mas se você for buscar no formulário novo agora, isso já deve ir para 5 mil. Aline, e eu adverti... Dobrou, porque é uma autodeclaração. Verdade. Se Tony Nunes, Rondon, a gente quiser se declarar, vai lá no pajé, na liderança e faz uma autodeclaração, com testemunhas, com isso, né? E todo mundo, nós somos altamente miscigenados, né? Isso, doutor. Por fim, eu fiz ver a alguns líderes indígenas que esse negócio da demarcação vai transformar aqui em Meca. Vai ver índio até da Venezuela, da Bolívia, do Amazonas, não tenha dúvida que vai chover de índio aqui, porque nós vamos ter 7 mil hectares para 2 mil, 3 mil pessoas. Não é? Então é até um risco para os próprios índios autênticos, o Chucuru, o Cariri, daqui de Palmeira dos Índios. Eu fiz essa advertência e alguns ficaram pensando, mas não é bom botar isso muito para frente não. Doutor Adeilson Bezerra, doutor Luciano Galindo também está ouvindo aqui a sua entrevista, mandando um abraço para lá de especial. Vereador Lúcio Carlos, entre outras pessoas também que nos acompanham nesse momento. Eu sei que a sua agenda está estreita, a gente precisa aqui seguir pauta, mas eu quero lhe agradecer profundamente pela sua disponibilidade, a sua presteza, seus esclarecimentos para lá de pertinentes, que deu norte a muitas mentes nesta manhã de sabadão, a primeira do mês de julho, e lhe facultar a palavra para suas considerações finais. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, ao nosso colega Galindo, ao vereador Lúcio Carlos, que tem sido muito importante na fase que você teria que fazer, que era esclarecer a população, ao presidente da Câmara, na pessoa dele, saudando todos os vereadores, ao vereador Salomão. O vereador Salomão foi que concedeu o título de cidadão honorário ao deputado Paulinho da Força, nosso presidente, e um dizia, mas por quê? O que é que ele fez por aqui? Eu disse, simplesmente permitiu que o partido entrasse no Supremo Tribunal Federal, simplesmente isso. Abraçar todas as lideranças, Val, Vitório, James, o advogado Otto, todos se sintam abraçados, não é? Não dá para falar o nome de todos, mas quero lhe agradecer pela oportunidade da gente novamente instruir as pessoas e dizer em qual fase nós estamos. Lembre-se, nós não estamos no final. Isso não é a salvação da pátria, mas é um freio de arrumação que a gente dá para poder reorganizar o processo e poder todo mundo ser ouvido. Então, só quero mais uma vez lhe agradecer aqui esse espaço para dar, Aline, explicação aos agricultores, aos produtores de Palmeira. A gente que agradece, sempre que tiver atualizações, já esteja convidado, tá certo? Faça da bancada de notícias da 104,1 a extensão de vosso gabinete. Agora, só para findar aqui, superando essa fase da demarcação de tudo isso que o senhor já nos esclareceu, queria saber agora na qualidade de mago das eleições. Lembrei que o senhor Roberto, que ele lhe atribuía
todas as vezes que tinha oportunidade de papear com o doutor Adeilson Bezerra. A Elô Bezerra é pré-candidata a deputada federal em nome da família Bezerra. Como é que está tudo isso aí? E pode ser um grandioso nome e uma surpresa para a política local, porque Vossa Excelência, na qualidade de mago das eleições, dificilmente erra. Eu tinha dito isso ao Jorge Eduardo. Como é que está a pré-candidatura da Elô Bezerra? Olha, está bem, ela está muito animada. Foi um compromisso que nós assumimos também com o partido, com solidariedade, porque o partido precisa de representantes na Câmara Federal, precisa de votos na Câmara Federal. Voto é quem dá ao partido tempo de televisão, fundo partidário. Eu assumi isso com o Paulinho, que na verdade eu seria candidato, mas ela está com mais vontade do que eu. Mas ninguém se elege sozinho. Nós fizemos uma chapa onde tem Coronel Ivon, tem a Coronela Joana Dark, que é a enfermeira mais antiga do Brasil, uma mulher que é coronel, né, que é enfermeira, bem conhecida. Temos vários outros nomes, nós só podemos lançar 10. Nós temos 20 nomes e estamos acompanhando por pesquisas, né, para deputado federal. Para deputado estadual, nós vamos fazer um e estamos na surpresa, sem falar nome, mas nós vamos fazer um deputado, repare só, com 7 mil votos. É mesmo, doutor Adeilson? Eu disse, rapaz, eu deveria ter vindo para cá, com 7 mil votos. Um estadual. Acredito que algo inédito podemos ter no estado de Alagoas. É isso que eu estou querendo fazer mais uma vez. Já chamou de mago das coligações, né? Mago das coligações das eleições. E também agora me recordei que ainda no seu rol de entrevistas lá com o Giovanni Bejuíno, você previu que Dr. José Vanderlei seria o senador mais votado em Palmeira dos Índios. Foi isso? Permanece seu entendimento? Permanece. O Vanderlei que é de Palmeira, né? Sim, natural. Palmeiras está assim. Eu acho que o adversário dele, o ex-prefeito, foi que disse que ele era de fora. Né? Equivocadamente. Por isso que eu já pego a deixa e dizer que a Elô Bezerra nasceu aqui em Palmeira dos Índios, na maternidade Santa Olímpia, né, que eu chamo de Hospital Regional Santa Rita, né? Onde o avô dela, meu pai, tinha uma loja em frente, os mais velhos conhecem, era Love Story Modas. Sim. Olha, quem colocou esse nome foi minha irmã Betânia. Sim. Né? Love Story Modas, colocou esse nome. Chique. Ela é daqui. A eleição de deputado federal ela é bem complicada. Nós vamos lutar ali porque, finalizando isso, ou você faz o coeficiente inteiro, que para federal o coeficiente, para fazer o partido, a coligação, nós vamos para 190 mil votos. É muito voto. Né? Onde um tem que ter 40, outro tem que ter 20, outro tem 30 para somar. Se não tiver os 90, você tem que ter 80% disso, que dá mais ou menos 152. Com 152 mil votos, e se o candidato tiver quase 36 mil votos, ele pode estar dentro para federal. E para estadual, o coeficiente, eu acho tranquilo de fazer, 62 mil votos. Então, eu acredito que a gente vai ter uns 80 mil votos para estadual. Então, quem tiver 10% disso, que dá 62, 6.200, 7 mil votos, pode estar dentro. Então, o meu partido está cheio de pouca-urna, né? Que o cara que tem 3 mil votos, eu quando vê que com 7 se anima, faz um esforçozinho maior. Então, a gente está organizando nesse sentido o nosso partido, acompanhando o cenário de governador, de senador, que está muito conturbado, né? Eu acredito que enquanto o nosso JHC não falar a que é candidato, a qual cargo é candidato, que ele mesmo não disse ainda, né? O quadro não se define. Se for governador é quadro polarizado com Renan Filho, se for senador é um grande quadro, né? Mas está conturbado. Até 5 de agosto muitas águas rolarão, né, doutor Adeilson? A partir do dia 20 começa, né? Até 5 é o prazo máximo para as convenções partidárias. O prazo máximo, né? Mas depois ainda tem as substituições, que você pode sair de um cargo para outro. Você lembra que o presidente Lula foi lançado presidente, dia 5 foi registrado, demoraram, me parece, 15 dias, que é o prazo legal, para substituir por Haddad. Então ainda tem o mês de agosto quase todo para a gente estar nessa sofreguidão. Eu, como já sou um pouco experiente, eu também me preparo para fazer algumas surpresas de substituições.
O senhor vota aqui em Palmeira dos Índios? Voto aqui, ali no SESMAC. Boa parte da minha família vota aqui, Lobizeira, vota aqui, então eu mesmo voto em Palmeira. E está feliz com a atual administração de Palmeira dos Índios? Como é que você analisa a nossa terra natal? Eu estou completamente feliz. Eu vou lhe confessar uma coisa. Ontem eu rodei muito, estava reclamando lá com Antônio Nunes. Por onde você anda é um balançado danado no carro. Eu andando no carro. Eu passei mal, acordei 2 horas da manhã, com ânsia de vômito. Né? Com ânsia de vômito. Tive que vomitar porque é o seguinte, você anda aqui em Palmeira e é chacoalhando. Tem buraco? A cidade inteira, acredito que faltou planejamento, era para fazer modular. Olha, primeiro a gente faz um bairro, depois a gente faz outro, não esburacar a cidade inteira. Falta um pouco de planejamento, não acredito em má fé da prefeita Júlia, não acredito em má fé, mas acredito que quem tem... Você acredita que ela é candidata à reeleição 2028? Eu acredito que não, porque o ex-prefeito, ele é sagaz, é tanto que ele elegeu uma sucessora que ninguém nunca tinha eleito, né? E acredito que o mal da administração da nossa querida Júlia é porque tem um ex-prefeito que é uma sombra, que é maior do que ela. Ela deveria fazer igual ao Júnior, que é prefeito de União dos Palmares. Que o Kio, ex-prefeito, foi quem o fez e estava querendo mandar nele, estava querendo que ele sentasse no colo, despacha aqui. O Júnior Menezes mandou logo tirar ele da Secretaria de Educação e tirou ele completamente. Líder, quem administra sou eu vou votar em quem você quiser, no seu governador, senador, você vai estar nas obras participando, mas você acredita que a prefeita atual tem condições de fazer isso com o ex-prefeito? De tirá-lo da administração, de deixar fazer o jeito dela, isso é difícil. Então acontece que o mal de Palmeira dos Índios é isso, porque você confunde. Quem é um prefeito, é uma prefeita. E na campanha, um era outro, né? Isso, na campanha, um era outro. Confunde. O mal de Palmeira é todo esse daí. Todos os prefeitos que passaram tiveram sua personalidade. Todo. Você pode botar Gilene Sampaio, você pode botar Alberto Cordeiro. Para mim foi o melhor. Você pode botar. Pronto. Tinha o seu jeito, aquela velha, era gozador, mas ninguém mandava nele. Se eu for candidato a prefeito uma vez aqui, eu vou impor o meu jeito. Eu não preciso de ex-prefeito. Sua própria identidade. Você vai a Brasília, aí precisa levar um ex-prefeito na cola, botando você, ensinando. Eu acredito que o mal é esse. Né? A prefeita é gente boa, uma mulher honesta, gente boa, mas ela tem que empreender a marca dela. Esquecer o ex, esqueça o ex, né? Isso. O meu ex, tem aquela música do meu ex que tem, né? Ele é meu ex. Tem que esquecer. E partir. Nas coxias da política em Palmeira dos Índios, há uma vertente, uma corrente em vários segmentos da sociedade, um clamor pela família Vanderlei ultimamente. E eu tenho entrevistado o Hugo Vanderlei, que eu também acredito que é o político em maior ascensão no nosso estado de Alagoas, e muitas pessoas pedindo já. As eleições, chega até a ser hilário, doutor Adailson, as eleições agora são para presidente, governador, senador, deputado federal, estadual. O pessoal aqui em Palmeiras já cogitando os bastidores da política de 2028, das eleições. E o nome de Hugo Vanderlei tem vindo com uma força tremenda e que tem incomodado, inclusive, o cenário político local, fortemente. Como é que o senhor analisa isso? Olha, esse fenômeno? Olha, o Vanderlei, o pai dele, eu sou amigo há uns 20 anos, né? Inclusive, na casa dele já tem uns 25 anos que lá tem a festa dos canalhas. É chamado, né? É Mendes e Barro, é governador, você é jornalista, todos, né? Eu faltei acho que 2 ou 3 anos. Uma pessoa ter raiva do doutor Vanderlei, palavras suas. Acompanhei a entrevista na íntegra com o Giovanni Vanderlei. Tem que ser alguém. Abjeto, né? Abjeto, perfeito. Quem fala mal do Vanderlei tem certeza que perfeito. O Vanderlei... Abjeto, essa é a expressão. Abjeto, né? Vanderlei é uma pessoa tranquila demais, eu tenho falado com ele, quando eu fui presidente do MDB em Maceió, né? Já militei muito com o Vanderlei,
E o Hugo foi uma grande surpresa. Eu conheço o Hugo desde meninão. Né? Depois quando ele foi É jovem, tem vereador, 42 anos. muito jovem, mas tem a frieza que a política necessita. Isso. Eu achei até bom quando o ex-prefeito foi para cima do Vanderlei, porque eu disse, pelo menos eu não estou sozinho. E o Vanderlei e o Hugo é assim com os Renan, você Eles sabe. têm uma amizade íntegra de 2, 3 décadas há muito tempo. Inclusive, a legenda, o MDB, eles acredito que nunca nem alteraram, né? Permanecem incólumes desde quando abraçaram a política. Sim, e o Vanderlei é uma peça-chave para o MDB, tanto para senador, quanto ele pode vir para deputado federal. É verdade, eu anunciei isso também. Pode vir porque a chapa do MDB está assim, ó. Tá assim. O MDB, de uma forma bem rápida aqui, ele tem um garantido, que é o Isnaldo Bulhões. Pode fazer o segundo, que é o Rafael Brito. Isso. A chapa do Arthur Lira faz 3 de primeira, podendo fazer mais um. A chapa do PSDB, que é o do JHC, faz um. 2 não faz nunca. Faz um que é a primeira dama. É o Mago das Eleições que está falando, minha gente. Ele tem propriedade, viu? Por aí, esboçando aqui em primeira mão. O PT, estou rabiscando, ele tem uma remota chance de fazer um que é muito difícil, Remota, concordo. nos 80%, mas muito, muito difícil, né? O quadro mais ou menos, ele vai por aqui. O nosso partido, a nossa federação, nós estamos lutando aqui para fazer esses 80%, né? Dependemos muito do desempenho dos candidatos menores, que tem 10, 12 mil votos, e o resto vai ser loteria. Qual é o partido que tem mais? É o MDB, o do Arthur Lira, o PL do Alfredo Gaspar. Sim. Não faz nenhum. Não faz nenhum. Podem anotar aqui, viu? Podem anotar. Olha só. O PL não faz nenhum, só se o Alfredo descesse para a federal. Aí o Alfredo teria uma grande votação. Mas ele não indo lá, as pessoas que lá estão... Que é o mais cotado para o Senado, né? É o mais cotado. A pesquisa Então, de ontem. PL nenhum. Você vê o PDT do Ronaldo Lessa, do vice-governador, 0 boi. Nenhum. Não faz nenhum. Está lutando, além, para ter 37 mil votos, que é o voto para você cumprir 1,5% da cláusula de barreira. Sim. Certo? Esse é o número que todo partido pequeno tem que ter para se manter vivo em Brasília. Né? Por isso que você vê que o Nivaldo Albuquerque e o Antônio Albuquerque saíram do PR, que nem candidato tem, o Republicanos, né? Só tem o Davi Davino, mas não tem chapa nem para estadual nem para federal. E migraram para aqui, para a União Brasil e para o PP, que é a chapa mais forte que tem. Eu acho que eles vão fazer 4. O senhor acredita? Vai ficar uma vaga bamba rodando. É essa que nós estamos correndo atrás. É essa, eu não vou dizer assim, nós vamos fazer os 200 mil. Acho muito difícil. Nós vamos lutar para fazer ali 153, né, e lutar para, na sobra, a gente fazer um. Mas esse é o quadro de federal. O de estadual ele é mais longo, né, são 27, ainda precisa os nomes serem sedimentados. Mas pode anotar, o PL nenhum faz e o PT nenhum faz. A Sheila vai cumprir o seu papel, como precisa de 30% de mulheres, né? Só são 10 federais, precisamos de 3 mulheres, vai cumprir o papel, né? E outros aí vão cumprir tabela. Né? Perfeito. E outro, esqueci de um aqui, que é mortal, evidentemente, o PSD de dado. Sim. O PSD que faz um... governador, não é isso? Exatamente, aqui, onde está o nosso Luciano Amaral. Que é o mais forte. Luciano Amaral. Esse é forte, esse faz um, e eles vão lutar aqui por 80%, lutar. Penso como Vossa Excelência, acredito que o PSD só faça esse nome. Também. Posso mostrar aqui o seu esboço? Pode. Na câmera para ficar registrado e depois do dia 5 de outubro, ó, a gente vê se realmente o Mago das Eleições mais uma vez acertou, e eu acredito que a probabilidade é de 90% de acerto. Eu digo, olha, no meu livro, que eu quero deixar dedicado aqui a você, vou deixar a dedicatória, quando eu faço reflexões sobre sociedade e democracia, eu escrevi vários textos em várias eleições.
né, várias. Aí eu chamei minha assessoria e digo, chama esse texto para eu ver se eu publico ou não. Aí doutor, o senhor acertou 100%. Eu ainda tenho uma margem de erro de 10%, viu, doutor? Mas Bem. eu acredito que é por aí que a gente vai galgar nas eleições de 2026. Perfeita a sua anotação, seu esboço, é realmente isso, não tem para onde a gente correr não, mas também sempre há aquela surpresa das eleições. Sim, por isso que a gente coloca, faz Isso. um, podendo Verdade, fazer dois. podendo, O exatamente. podendo, se não fizer, você não errou. Verdade. Adeilson, eu quero lhe agradecer sua participação para lá de especial. Já estão convidados, viu, Rondon, para regressarem aqui sempre que tiver um tempinho livre, disponível. Muito obrigada por ser tão aguerrido por causas nobres do nosso município. Palmeira dos Índios lhe agradece em massa. Eu falo em nome de todos aqueles que não têm a oportunidade de exteriorizar esse sentimento de gratidão, que eu acredito que é crucial na vida de todo e qualquer ser humano. Que o Espírito Santo continue a lhe abençoar. Lembranças à pré-candidata Elô, que eu acredito também que vai ser uma grande surpresa na bancada federal. Amém. Lá em Brasília, representando a classe feminina com maestria em nosso estado de Alagoas. Rondon, obrigada. Meu amigo e irmão, muito obrigada também por sua participação. São 9h46, doutor. Só pedir que a assessoria pegue lá o livro para já autografar aqui para nossa querida Aline aqui para deixar e você vai ler esse livro, de vez em quando pode externar alguns artigos. Com certeza. Aqui. E eu não sei se a gente ainda tem algum dele de painha no meu acervo ali no escritório, depois vamos mostrar, doutor Adeilson. Leandro Araújo, vamos dar aquela faturada, vamos adentrar em nosso bloco comercial e a gente retorna daqui a pouco. Eu acredito que já no segundo tempo da nossa edição do Embalo Total, nesta manhã de sabadão, dia 4 de julho do ano 2026.